Bíblia nos diz em Marcos capítulo 3, verso 1, o texto diz assim: noutra ocasião, entrando Jesus na sinagoga, estava ali um homem com a mão atrofiada. E é importante que naquele dia era um sábado. Os judeus, a maioria deles seguiu Jesus no intuito de pegar Jesus em alguma falha para poder acusá-lo de alguma falha. E depois do sermão, Jesus, vendo que aquele homem estava com a mão atrofiada, ele convida-o para vir para um meio. Então aquele homem se levanta e vem para o meio. E Jesus ele faz uma pergunta no versículo 4 para aqueles homens: o que era melhor, dar vida ou tirar a vida no dia de sábado? E eles ficaram calados. O texto diz que eles ficaram em silêncio. No versículo 5, Jesus, entristecendo-se por causa do coração daqueles homens, porque eles não compreendiam o propósito de Cristo, e por não compreender, não abrir os olhos para aquilo que estava acontecendo diante deles, eles se firmavam na sua religiosidade e permitiam que a graça de Deus pudesse alcançá-los. Então aqueles homens, vendo o que Jesus fez, como eles ficaram em silêncio, Jesus, ele ordenou que aquele homem, que a mão daquele homem ficasse igual a outra. Então a mão dele foi restaurada. E naquele momento, um milagre acontecendo, um homem foi curado, a mão dele foi restaurada. Com certeza, quem recebe bênção não consegue ficar quieto, calado, ele se alegra, ele quer que as pessoas vejam, participam com ele daquele momento de alegria. Enquanto na verdade os religiosos estavam furiosos com Jesus. Eles saíram dali, no versículo 6, e diz que eles saíram dali conspirando junto com os herodianos, que era uma seita que havia também em Jerusalém, conspirando contra eles, tramando como nós devemos fazer para matar Jesus. Ou seja, em vez de eles se alegrarem com um milagre, eles saíram tramando contra aquele que realiza milagre. Isso é típico de pessoa que não tem uma visão de Cristo e não se alegra com o teu sucesso. Às vezes, quando no teu maior e melhor momento de alegria, as pessoas, em vez de se alegrar com você, independente se as pessoas acreditam ou não naquilo que Deus faz no teu sucesso, mas o importante é que aquilo que Jesus ele realiza de uma forma positiva se propaga por muitos lugares. A Bíblia diz que eles conspirando contra Jesus e Jesus se retirando dali, mas o milagre foi realizado, ninguém pode ofuscar isso. Então eles foram propagando, falando a respeito do que tinha acontecido. E as pessoas, mesmo Jesus se retirando da sinagoga, mas estando ainda naquela região, eles foram atrás de Jesus. E não foi uma ou duas pessoas, multidões foram atrás de Jesus. O versículo 8 desse capítulo diz assim: quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Tiro e Sidom já não fazia mais parte ali de Jerusalém, aos redores, já era fora das fronteiras de Jerusalém. Mas mesmo assim, aquelas pessoas, eles foram atrás de Jesus, porque eles queriam um milagre, eles queriam ver Jesus, eles queriam estar perto de Jesus. E isso é maravilhoso, que todas as pessoas, elas cercaram, elas queriam estar perto dele. E é tão importante que Jesus ele pede aos discípulos um barco para que o próprio Jesus entrasse naquele barco e não houvesse nenhuma, viesse as pessoas se sufocar. Então ele entra no barco, se retira um pouco de lá
ele começa a falar das boas novas de salvação, ele começa a transmitir uma mensagem que mudaria a vida das pessoas. O que nós aprendemos com isso? Que quando Jesus ele realiza um milagre na vida de uma pessoa, e uma vez você sentindo, provando, quando você contempla esse milagre, você não consegue ficar quieto, você não consegue conter aquilo para si, mas você quer divulgar, você quer falar, você quer demonstrar para as pessoas, vocês querem que elas vejam, que elas participem. E foi isso que aconteceu. Um milagre que aconteceu na sinagoga foi motivo de celebração por muitos querer ver Jesus, enquanto a minoria tramava para matar, a maioria abraçou, acreditou. Por isso, não se entristeça quando uma pessoa às vezes fala mal daquilo que você faz.